Olá, olá! Sou eu, Jaqueline, te saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Espero que sim. Eu quero te convidar hoje a abrir a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 9, do versículo 23 ao 24, que está escrito assim na palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Nós precisamos entender a ter orgulho da pessoa certa, da coisa certa, da ação correta. Você conhece alguém que vive se gabando? A presunção de si mesmo ou do que essa pessoa tem, seja do time de futebol, seja do partido político ou do corpo, é um problema sério que essa pessoa carrega. É comum as pessoas fazerem das suas casas, dos seus filhos, dos seus recursos financeiros, dos seus talentos, dos seus títulos e até mesmo da placa da sua igreja, os seus motivos de glória pessoal. Você já conheceu pessoas assim? Você já se viu nesse lugar? Porque sim, todos nós em alguma fase da nossa vida, nós passamos por esse lugar. Nós nos colocamos nesse lugar, nós nos exaltamos por algo que temos e que nós verdadeiramente achamos um valor muito grande ali. E às vezes isso se perde, às vezes isso se corrompe e aí a vergonha vem, a tristeza vem. Por quê? Porque antes nós éramos orgulhosos em algo externo, algo terreno, algo passível de se deteriorar, de se acabar, de se destruir. O orgulho dessas coisas ou de pessoas erradas são um tipo de vanglória. O que significa vanglória? Glória vã. Isso significa dar a glória àquilo que não é digno, nem merecedor. É como adotar um ídolo. Você adota um ídolo e coloca esse ídolo no lugar de Deus no seu coração. Porque todo ídolo, ele ocupa o lugar de Deus no nosso coração. E às vezes o ídolo não é só uma estátua, às vezes é um time de futebol. Eu conheço muitas pessoas que elas investem dinheiro, tempo, briga, confusão, discórdia por causa de um time de futebol. Esse time de futebol é um ídolo no coração dessa pessoa. Se ela tiver um compromisso na igreja, no dia que tiver o jogo do time dela, ela deixa o compromisso na igreja para estar nesse jogo, nessa partida. Entende? Ela arruma confusão, ela arruma briga, ela arruma discórdia. Ela criou um ídolo no seu coração. É um ídolo visível. Às vezes é um filho, às vezes é um cônjuge, às vezes é uma posição social, às vezes é um status financeiro. Eu não sei. Mas cada um de nós sabemos aonde está o tesouro que o nosso coração tem guardado. Porque a palavra do Senhor nos diz que aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. O que isso significa? Que ali está o nosso desejo, ali está a nossa intenção, ali está aquilo que a gente larga tudo para ficar cuidando do tesouro do nosso coração. Ali a gente protege, ali a gente guarda, ali a gente defende. E muitas vezes nós fazemos isso não com as coisas de Deus, não com aquilo que é eterno, mas com aquilo que é passageiro. Quando nos gloriamos de qualquer coisa que não seja Deus, nós corremos o sério risco de idolatrar essas mesmas coisas. Mas lembre-se,
tal como você, essas coisas, pessoas ou ideologias são falhas e são passageiras. Tudo isso pode levar qualquer pessoa a se perder no meio do caminho. E tudo que você conquistar aqui, seja pessoas, seja bens, sejam riquezas, isso pode desmoronar de um momento para o outro e frustrar o seu orgulho e a sua glória. Sabia disso? Então, nós precisamos fazer do Senhor a nossa única razão de glória e louvor. Esse é o correto, porque Ele é eterno, Ele não se desmorona, Ele não se desfaz e Ele não decepciona. Qual é o motivo da glória? Faça uma análise. Quais têm sido os motivos de orgulho no seu coração? Admiração extrema, prestígio ou satisfação do seu ego? Faça uma lista mesmo. Descreva aquilo pelo que mais você se orgulha. É a sua família? É o seu cônjuge? É um status financeiro? É um título que você carrega? Reconheça se essas coisas, pessoas, bens ou ideias, elas são estimadas em extremo por você. Porque todo extremo é um desequilíbrio que nós cultivamos e cabe a nós também trazer para o ponto certo. Nem muito e nem pouco, mas o necessário para que você admire, respeite, cuide, zele, mas sem colocar essas coisas ou pessoas no lugar de Deus no seu coração. Arrependa-se se você vê que você tem colocado ídolos no lugar no lugar de Deus no seu coração. Arrependa-se, peça perdão pelo orgulho, pela soberba, pelo espírito de superioridade, de segurar e agarrar aquilo que você quer, sem mesmo procurar saber se aquela era a vontade de Deus. Seja Deus o motivo do seu orgulho, da sua satisfação extrema. Conheça o Senhor mais e glorie-se nisso. Foi isso que Deus escreveu aqui. Ore e expresse gratidão, louvor e glorificação à pessoa certa, Jesus Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 14 diz que nós devemos louvar e glorificar somente ao Senhor. A sua força, a sua sabedoria, a sua riqueza, elas podem ser coisas boas, mas elas não devem ter o primeiro lugar na sua vida. Jesus Cristo, ele foi perguntado quais são os mandamentos que devo guardar. Ele falou: ame o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento. O primeiro mandamento é esse. Você tem força? Ame a Deus. Você tem entendimento? Ame a Deus. O que você tem de melhor e mais precioso, entregue ao Senhor, porque isso nunca vai ser tirado de você. Lembre-se que tudo de bom que você tem veio das mãos de Deus para você. E seja grato por isso, mas não coloque nada disso no lugar do Senhor, porque isso desagrada o coração de Deus. Nós lemos o próprio Deus falando: pois é dessas coisas que me agradam. Que coisa? Compreender-me, conhecer-me, porque eu ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Não é para o forte se gloriar na sua força, não é para o sábio se gloriar na sua sabedoria, não é para o rico se gloriar na sua riqueza. Se é para se gloriar de alguma coisa, se é para se exaltar por alguma coisa, que seja em conhecer a Deus e compreender a Deus. Isso sim é você estar se gloriando na causa certa. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te bendizer e te glorificar pela porção da tua palavra. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor todos os dias nos corrige, nos constrange, nos chama para perto, nos mostra o teu caminho, traz direção e entendimento para nós, Pai, para que possamos viver de forma que agrada ao Senhor.
Obrigada por todos os bens que o Senhor nos tem dado. Obrigada pela nossa família. Obrigada por nos convidar a ter e viver a vida em Cristo Jesus. Senhor, Tu és o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Sejas a maior razão da nossa alegria, do nosso orgulho e da nossa satisfação diária, plena e eterna. Perdoa-nos, Senhor, pela soberba, pela presunção e pelo orgulho nas coisas erradas que muitas vezes nós colocamos os nossos olhos e nós nos deslumbramos com aquilo que é passageiro, com aquilo que é efêmero, com aquilo que muitas vezes, Pai, vai se acabar na nossa vida. Nós queremos, ó Pai, pedir para o Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, faz-nos humildes e grato ao Senhor por tudo de bom que nós temos, que possamos agradecer aquilo que nós temos e sermos fiéis ao Senhor em tudo que temos. Ajuda-nos a glorificar ao Senhor em primeiro lugar, que nós possamos nos orgulhar de conhecer ao Senhor e de pertencer à família do Senhor, porque o Senhor é sempre excelente, reto e justo, como está escrito na Tua palavra. E assim, Paizinho, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Um grande abraço. Fica com Deus.